Olá, olá, boa noite. Olá, boa noite. Boa noite para quem está chegando. Oi, Fabiano, querido. Silvia. Oi, June. E agora, June? Ah, você pediu para participar já. Eba, que bom. Oi, Vitor, lindo e querido. Trazer o June aqui para cá. Eba, deu certo. Sim, sim, sim. Tudo bem? Ao contrário de você, eu não falei nada ainda, fiquei aqui congelada. Não Tudo vai me bem, caber, Vitor, querido? Um beijo. vai me caber te apresentar, então. Eba! Assim, vou respirando, tô nervosa. Nem parece que a gente fez o FAO. Nada, tranquilo, vai ser um bate-papo. Vamos falar de coisas importantes, falar de leitura, falar de educação nesse país sempre é necessário. Fundamental, né? Estamos aqui na resistência. Ó, eu acho que como ontem, nós podemos começar, né? Feito, Para feito, aproveitar bastante o tempo. Oi, pessoal que feito. está chegando, um beijo em cada um e em cada uma, que bom ter vocês aqui. Então vamos nessa. Eu te conheci sendo uma educadora libertadora, mestra em educação. E nos últimos anos você só não fez tricô, eu diria. O resto você fez. Você é curadora do FAO, você é produtora de projetos culturais, em leitura especificamente. Tá Pode baixo o cair. som, Ju. Falhou. Caiu. Fone caiu. Eba. Você é curadora do FAO, você é produtora de projetos culturais, principalmente em leitura. Você é mãe da Cora, futura crítica literária e gestando já vários livros por aí. Né? Ufa, esses últimos 10 anos tem sido uma avalanche, né? Uma ascendente. E aqui estamos para conversar sobre a sua pesquisa do Nelson Seixas, 2021. A gente trabalhou, você trabalhou com o direito à leitura, né? Fez uma revisão bibliográfica, historiográfica, para a gente enxergar onde a gente está. Né? Essas idas e vindas, muito mais retrocessos do que idas, né? Parece um constante emperrar para a gente entender a educação no Brasil. E eu queria começar, então, você faz um recorte histórico, e eu queria te perguntar, primeiro que você começa o texto, na verdade, muito enfática. Né? É fato que a leitura literária não é um direito respeitado no Brasil. É fato que a leitura em si não é um direito respeitado no Brasil. Nunca foi. Então, acho que isso já é definidor para mostrar o tom, né, que vai se dar esse texto, que vai dar a nossa conversa. Ela vai ser nesse lugar do apresentar, né, do dedo na ferida. Me fala o que é esse direito à leitura. Vamos começar pensando, né, o que é esse conceito de direito à leitura, para a gente entrar depois numa figura querida sua, que é Paulo Freire. Vamos, então vamos. Eu queria dizer boa noite para quem chegou, mandar um beijo para todo mundo que está aqui, que está acompanhando a gente. Tem pessoas aqui que estão vindo, eu acho que pelo seu perfil, então muito prazer. Tem alunos, tem alunas, tem colegas da pós-graduação. Um beijo em cada um, em cada uma. Muitíssimo obrigada pela presença numa live a essa altura do campeonato, em que todo mundo já está meio com o saco cheio das Cansado. telas e com toda a razão, né? Sim. Nós estamos aqui, gente, para apresentar o resultado de uma pesquisa. Então, a Fafá linda, um beijo.
A pesquisa, né, é um gancho que eu faço em relação à minha pesquisa de mestrado. Então, eu vou falar um pouco disso. Então, pesquisa, escrita do artigo e essa live são os três objetos que eu ofereci como contrapartida para o Prêmio Nelson Seixas 2021, que é o prêmio de fomento, de incentivo à produção cultural daqui da nossa cidade, São José do Rio Preto, estado de São Paulo. E aí estamos aqui, então, em live, e eu começo mesmo o texto fazendo essas afirmações, e como professora da graduação, da pós-graduação, alguém que transita ali pelo meio acadêmico, eu sei muito bem que nós não produzimos textos acadêmicos, embora esse seja um texto híbrido, né? Fazendo afirmações da nossa cabeça. Então, eu escolhi essa temática para dar um gancho na minha pesquisa de mestrado. Então, eu sou Uhum. alguém que começo a trabalhar na educação de jovens e adultos na graduação. Então, eu fiz letras na Unesp, no campus do IBIUS, aqui em São José do Rio Preto. No segundo ano da graduação, eu ingressei no projeto de educação de jovens e adultos da faculdade e eu fui educadora durante os 2 últimos anos da graduação. Então, eu passei por formações específicas, né? Por debates, por diálogos e pela vivência junto do pessoal da educação de jovens e adultos. Foi uma das experiências de vida que mais me marcaram, não só como profissional, mas como pessoa. E eu fiz, né, essa imersão do meu mestrado pós essa experiência, porque a experiência me revelou que eu tinha. Eu fiz a faculdade muito imatura, eu comecei a faculdade, eu tinha 17 anos, então eu comecei a ser educadora dentro da educação de jovens e adultos com 19 anos de idade. E eu tinha um fio, assim, para dizer, né, de discernimento em relação ao funcionamento do mundo e da questão do como o capitalismo nos nocauteia e do quanto estamos inseridos e pensamos de acordo com esse modo de pensar e viver. Eu tinha um fiozinho de consciência por conta de uma disciplina que eu tinha dentro da graduação, né? E de um professor que, muito felizmente, dentro da disciplina de didática, nos apresentou a dialética marxista. E dentro da educação de jovens e adultos, e por ser muito nova, eu ingressei como educadora pensando em alfabetizar pessoas, sem me dar conta, num primeiro contato, de que essas pessoas podiam ter uma bagagem que não estivesse conectada ao analfabetismo, pelo que se sabe do analfabetismo. E também porque eu tomei um chocolate na minha primeira aula como educadora, né? Então, é uma tendência do jovem, do adolescente, achar que ele sabe das coisas, né? Mesmo estando inserida num grupo de diálogo, eu levei para minha primeira aula uma aula de primeiras letras. Imagina, não, imagina, tinha uma senhora que sentava na primeira carteira, que ela olhava para mim e ela falou assim. E na segunda vez que ela fez isso, eu já percebi, parei a aula e abri uma roda de conversa como eu devia ter feito desde o princípio, né? A coordenadora do projeto falou para a gente fazer a roda de conversa freiriana trilhões de vezes, né? E aí eu me dei conta do porquê. Então, essa experiência sendo educadora e depois tendo ali, muito jovem, uma ideia de que essas pessoas estavam ali estudando porque elas queriam ter mais dinheiro dentro dessa mentalidade capitalista. E realizando posteriormente um estudo no mestrado para verificação disso, e quebrando a minha cara absolutamente, porque essa era a minha hipótese de pesquisa, e ela foi absolutamente derrubada. Eu estudei mulheres, eu estudei política, eu estudei machismo estrutural, e a minha pergunta, né, que tinha a ver com o que eu estava investigando, era por que essas pessoas fazem questão da escolarização, o que a escola significa na vida dessas pessoas.
e eu entrevistei mulheres eu queria mulheres mais velhas, elas eram a minha grande pergunta, porque as minhas alunas na educação de jovens e adultos, as mulheres mais velhas, elas já tinham estabilidade financeira. Então eu me perguntava todo dia, aconteceu umas 2, 3 vezes com uma das senhoras, inclusive essa que ficou bufando muito desse modo francês para mim, é, ela foi perseguida 2 ou 3 vezes por um cara. Ela atravessava um matagal para chegar até a aula e ela não desistia. E eu me Uhum. perguntava, que força é essa e por quê? Porque tanto desejo, o que a escolarização vai trazer de Motiva. diferente para a vida dessas pessoas? Eram essas mulheres que me interessavam, né? Sim. E, e eu quebrei a cara completamente. Na minha pesquisa, eu fiquei imersa, eu fiquei vivenciando a educação de jovens e adultos durante 1 ano e meio. Eu assisti às aulas, eu acompanhei e eu entrevistei mulheres. E o que foi predominante nas respostas dessas mulheres era uma reivindicação pelo direito histórico de estar ali, de socializar, uma reparação de um direito. Então, eu escrevo essa pesquisa agora, né, tendo esse olhar. Então, quando eu digo assim, olha, o direito à literatura não é um direito garantido e respeitado no país. E eu vou dizer mais, né, eu vou ser mais enfática, o direito à leitura não é respeitado. Então, eu estou dando um gancho nessa pesquisa, eu estou pegando e fazendo uma comunicação com o primeiro capítulo da minha dissertação de mestrado, em que eu faço uma volta histórica cronológica, e daí eu conheço uma mulher incrível, maravilhosa, a Ana Maria Araújo Freire, a segunda esposa do Paulo Freire, viúva dele, né? E essa obra que se chama Analfabetismo no Brasil, da ideologia da interdição do corpo, a ideologia nacionalista, ou de como deixar sem ler e escrever, desde as Catarinas, Paraguaçu, Filipas, Madalenas, Anas, Genebras, Apolônias e Grácias, até os Severinos. E esse livro foi emblemático e continua sendo, assim, porque a Ana Maria Araújo Freire, ela é chamada de Nita, né? Anita Freire. Acho que eu posso chamar ela de Nita, será, Juni, depois que eu tive um encontro com Pode, ela, assim, querer, fiquei pode. toda me achando, Inclusive, pode. Você né? ajudou a Muito. atravessar a rua. Foi. Depois vou contar essa história. Então, assim, ela faz um levantamento documental, ela vai colocando cronologicamente cartas régias que revelam o que Portugal, metrópole, determinava para o Brasil colônia, né? E aí, assim, ela começa. Eu vou até abrir aqui só para ser precisa na data. Então, as proibições como necessidade do Pacto Colonial. E ela começa assim em 1590. Então, a gente está falando mesmo lá do princípio da colonização. E ela vai, até onde eu coloco no meu texto, até 1747, né? Na verdade, ela segue, depois a gente tem aqui até 1850, nós sabemos que a família real portuguesa vem para o Brasil, as coisas se modificam. Mas esse apanhado que ela faz durante esse período é muito importante para que a gente possa compreender a relação que a população que vai se formando aqui. Então, nós já temos população originária aqui, nós já temos os povos que os europeus acharam por bem chamar de indígenas, de índios, de índias, com a desculpa esfarrapada de que eles estavam indo para a Índia. Então, ele está, nossa, né, olha, índios e índias. E isso também já meio que justifica por que os povos originários não curtem muito essa nomenclatura, que é uma coisa que a gente precisa falar hoje em dia e se adaptar, né, para poder chamá-los de uma maneira que fique melhor. E nós vamos ter, por exemplo, especificamente em relação à alfabetização, à leitura e aos livros, coisas como Alvará de 16 de dezembro de 1794, desculpa,
Então, já são 294 anos desde o início da colonização, proibindo o despacho de livros e papéis para o Brasil. Antes disso, eu não vou fazer a leitura, mas nós temos todo tipo de proibição em relação à plantação, então, em relação à produção agrícola. Não é possível que você plante, colha e consuma. Tudo que é plantado imediatamente, né, que você tem como fruto daquilo que você plantou, é pertencente à coroa portuguesa. Então você só Uhum. pode consumir se você se endividar comprando aquilo com o selo de Portugal. Então, nem Uhum. mesmo o sal e as salinas brasileiras já tinham sido descobertas, podia ser consumido pela população que estava aqui. Então, nós vamos tendo proibições como um modo de funcionar. Os portugueses, né, europeus se sobrepondo. Então, nós vamos ter uma população que se forma em cima de violência e de exploração. Uhum. E, além da proibição do despacho de livros, né, nós vamos ter, por exemplo, aviso de 18 de junho de 1800 ao capitão-general de Minas Gerais, repreendendo a Câmara de Tamanduás por ter instituído uma aula de primeiras letras. Nós vamos ter, em 1675, um pouco antes, Portugal negou a equiparação do Colégio da Bahia ao Colégio de Évora. Em 1747, o governo português mandou destruir e queimar a primeira gráfica da colônia. Exato. Então, são medidas, são proibições pesadas e que passam pela questão da produção, do desenvolvimento econômico e que passam pela questão do direito a ler, do direito a escrever, do direito a se informar. Tem Uhum. também proibições, né, como, por exemplo, quando a gente pensa na população originária, é muito comum que venha, né, na nossa cabeça aquilo que foi ensinado nas aulas de história. Os livros didáticos têm aquelas ilustrações dos indígenas nus à beira da praia e depois um apagamento dessa população, né? Ainda bem que curricularmente tem a Lei 10.639 para modificação disso, né? Mas ainda vive no imaginário popular, né? Aquilo de que os indígenas todos eram muito padronizados, falavam a mesma língua. Então, nós tínhamos, nem sei, hoje, 230 200 e e não sei pouco, né? quantas línguas ainda, né, sobreviventes sendo faladas. Então, imagina naquele período em que a população indígena era muito mais numerosa, a quantidade de línguas diferentes e a proibição. Então, no primeiro momento, todo e qualquer indígena só podia falar tupi, e tupi é a língua só dos Guarani, que se subdivide em Mibiuá, Kaiowá e Nhandeva, né? Todas as outras populações não falavam o tupi. E então uma tentativa de padronização e depois uma proibição. Então nós temos uma população que vem da tradição oral proibida de falar a sua língua. E aí Uhum. eu já estou falando dos indígenas, porque nós vamos pensar, inclusive aí mais para frente, nessa questão, literatura povos originários, literatura povos quilombolas, né? E isso tudo Sim. aí se mescla. Sim. Em resumo, nós somos uma nação formada e interditada, né? É importante Isso, essa imagem da exatamente. interdição, né? Interdição do corpo. A Ana Maria Freire usa essa expressão, eu gosto muito, né? Da interdição do corpo. Então, nós somos fruto de violência, exploração e proibições, e da interdição do nosso corpo. Isso pesa sobre nós ainda hoje, né? E isso tudo se reflete. Isso tudo tem impacto sobre como nós somos hoje como população. Nós nunca Exatamente, conseguimos extinguir o analfabetismo no Brasil. exatamente. E se a gente fosse entrar no assunto da educação formal, né, falar das escolas instituídas, do sistema educacional, que é recente, tem pouco mais de 100 anos, né? Então, a gente pensa num Brasil de 500 anos, mas na verdade é muito menos, né? Que é estruturado
possibilitado sim. alguma voz, né? Exatamente. A escola pública, Direito de Todos, vai começar a ser pensada vai ser implantada a primeira escola em São Paulo, né, na Estação da Luz em 1900, Olha 1910. aí, Começa cento e São Paulo vinte e anos. Santa Catarina e imagina então nos outros lugares, bem mais para frente. Exatamente. Então é importante ter essa imagem desses 350, 380 anos de suspensão, de opressão, de interdição, para a gente entender esse país de hoje, né? Essa população de hoje, que ainda patina nas eleições, que ainda, né, é lubridiada por muito pouco, né? Isso. Em contraponto a tudo isso, a gente tem os suspiros como o fenômeno de Angicos. Eu acho que, né, a atuação de Paulo Freire ali foi fantástica para a gente entender, primeiro, que funciona, o que ele propunha, né, ele pôs em prática. Eu queria que você falasse do que aconteceu ali e, e, e a decorrência disso. Tá. Eu vou falar de dois momentos de respiro e luz na educação brasileira. Então, não vai dar para ficar traçando aqui com pormenores, mas eu vou falar do movimento da escola nova, que é esse movimento que vai pensar a educação pública. Tá dando eco. Desconectou o fone? Passou, Não? passou. E, e aí, né, nós vamos ter pessoas muito importantes, como Florestan Fernandes, que estão baseados em John Dewey, pensando uma educação pública que esteja pautada numa metodologia de alfabetização diferente Uhum. da metodologia que veio lá no primeiro momento, né? A gente vai ter, no primeiro momento, os jesuítas, que vão se colocar aqui como os educadores dos indígenas, uma educação para a doutrinação, escancaradamente. Nós vamos ter alguns jesuítas que vão ceder a causa indígena, que vão comprar a causa indígena, e aí Portugal e os jesuítas se desentendem. Nós vamos ter a expulsão dos jesuítas do país. Nós vamos ter zero pessoas responsáveis pela educação no país durante muito tempo. Com a vinda da família real portuguesa, começa-se a pensar num treinamento de pessoas para serviços que se relacionam à família real. E Uhum. aí nós vamos ter só, né? Então, com a educação de Dom Pedro II, que vai acontecer especificamente aqui, nós vamos ter a importação, por exemplo, da cartilha, de materiais que vieram com a família real portuguesa, que se estabelecem aqui, estão disponíveis em museus. Não sei se esse material se perdeu com as questões dos museus, né? Não tenho Museu certeza Nacional. disso. Lembra do Museu Nacional? Se eu não me engano, Nacional. alguns Sim. materiais de alfabetização do Dom Pedro II se foram, mas enfim. E aí nós vamos ter uma grande luz, um grande movimento com a tentativa, né, da implantação da escola pública com uma metodologia diferente, uma metodologia que partia da leitura do texto. Eram textos ainda muito simples, mas já existia uma tentativa de quebra daquele ensino do ba, bebi, bobu, partindo ali, né, das Olha. sílabas de uma palavra, né, que é o método que a gente vai chamar de método sintético, que parte da questão fônica. Mas vai acontecer um movimento de resistência muito grande, porque nós vamos começar uma formação de professores com esse intuito mais amplo. Nós vamos ficar estacionados nessa Uhum. metodologia cartilhesca. O Caminho Suave, a cartilha Caminho Suave, por exemplo, se auto-intitula uma cartilha híbrida, né? Uhum. Então, a gente tem ali o método sintético e o método analítico. O método analítico era a proposição para o movimento da escola nova, e aí você fala, nossa, mas um ia partir da separação da palavra, da compreensão das. Um ia partir da unidade, então da letra, da sílaba para a palavra, para um dia, quem sabe, chegar no texto. Os textos eram muito repetitivos, frases repetitivas. E o outro começava de um textinho, retirada da palavra, separação, sílaba, letra. Como é que pode ter um método híbrido? Mas tem, tá? A cartilha Caminho Suave é um exemplo disso.
E Fui daí, vítima dela. muitas pessoas têm uma relação muito afetiva com as cartilhas. Aham, Falar tecnicamente da cartilha, como eu faço dentro da disciplina de língua oral e escrita, mostrando que pressupostos linguísticos são feridos, como, por exemplo, a arbitrariedade do signo, porque dentro da cartilha se tenta aproximar o formato da letra. Por exemplo, exato, barriga. Então, é um menininho com uma barriga. E aí você exato. dizer assim, olha, mas banana, por exemplo, tem um formato diferente. A letra vai mudar de formato a cada vez que você for formar uma palavra, né? Uhum. Então, isso tudo aí e muita discussão, mas muito apego, muito afeto pela cartilha ainda acontece. Eu, inclusive, recebi já cartas de pais, de alunas do curso de pedagogia, muito bravos porque eu estava falando mal da cartilha. E, na verdade, eu estava fazendo uma análise técnica pautada em pressupostos linguísticos. Mas vamos lá para o Paulo Freire, né? Porque senão nós vamos ocupar o tempão aqui com as questões históricas que antecedem aí essa questão leitura. O Paulo Freire, a experiência em Angicos, né, que foi uma experiência coordenada pelo Paulo Freire, ela precisa ser entendida como uma experiência dentro de um movimento. Uhum. Então, nós estamos num Brasil que não é democrático e que também acho que vivenciou por pouquíssimos momentos experiências democráticas de fato. Estão saindo matérias falando que estamos nos afastando cada vez mais da experiência democrática, preciso frisar. Tá. E nós tínhamos uma alternância na presidência, né, entre pessoas que eram de São Paulo e Minas por conta de questões econômicas da política do café com leite. E nós tínhamos os coronéis nordestinos observando essa movimentação e desejando alcançar mais poder, alcançar o governo federal e de que maneira eles poderiam fazer isso. E nós já tínhamos aí a questão do voto instituída, e o Nordeste era uma região que tinha uma predominância da questão do analfabetismo. Eram muitos e muitas pessoas analfabetas. Aí, Miguel Arraes, o pai do Miguel Arraes, ou avô, não sei bem, mas existe aí uma conexão com o cineasta o maravilhoso de Lisbela e o Prisioneiro e do Alta Compadecida, teve uma ideia de fazer uma injeção financeira no movimento que se intitulou Movimento de Cultura Popular. Uhum. E aí nós temos uma imbricação entre cultura e educação. Isso foi extremamente marcante. Nós colhemos frutos dessa experiência ainda hoje, né? Sim. Então, concomitantemente, núcleos de cultura, de arte, núcleos musicais, núcleos teatrais, então, a orquestra armorial, o teatro de mamulengo, a literatura de cordel, a questão artesanal, tudo isso é decorrente desse fortalecimento da identidade cultural e artística de uma região. E Exato. Paulo Freire, um homem que nasce ali em Recife, mas que vai acabar morando em Jaboatão dos Guararapes, que passa por uma experiência pessoal de vida que tem a ver com o declínio econômico. Então, ele nasce numa casa bem grandona, a família toda sofre com o declínio econômico, da quebra da bolsa. A mãe dele fica viúva com vários filhos. Eles vão morar na casa de uma parente, se eu não me engano, ou da mãe ou de uma tia. E apesar dele ter alguns elementos que o identificam como alguém da classe média alta, como um piano de cauda no meio da sala, ele passa, junto dessa família, momentos de fome. Ele e o irmão, Temístocles, irmão imediatamente mais velho que ele, com quem ele teve muita conexão, um dos filhos dele tem o mesmo nome que esse irmão. Ó, Renato, cultura e identidade. Sim, absolutamente. Furtavam frutas dos pomares da vizinhança. Então, ele é alguém que tem essa experiência de vida, ele passa pelo processo escolar tardiamente, percebe o quanto
existe desigualdade social em torno dele, ele tem uma consciência de que indo com um grupo de meninos do bairro furtar frutas nos pomares alheios, se desse alguma merda, ele e o irmão é que tinham que assumir o BO. Ele tinha essa consciência. Então tem uma biografia do Paulo Freire organizada pela Anita Freire, que é muito maravilhosa, e que ele diz isso. Então, ele criança já sabia. Ele já sabia que se ele fosse encaminhado para a polícia, pelos vizinhos se incomodando com o furto das frutas, ele, por ser branco e por ter um piano de cauda na sala, porque o tio tinha gravatas borboleta dentro do guarda-roupa, a merda para ele e para o irmão ia ser menos pior. Ia ser considerado um delito de adolescente. Mas se algum dos amigos negros, periféricos, que não tinham esses elementos dentro de casa, se responsabilizassem pelo furto, que eles iam passar um longo tempo encarcerados e responsabilizados por crime de fato e não só por delito. Isso fez dele uma pessoa com uma consciência, né, social muito grande. Então, o Paulo Freire se forma em direito tardiamente, ele tem experiências profissionais que fazem ele definir ainda mais dentro dele a necessidade do trabalho com os menos favorecidos. Ele ingressa como professor na Faculdade de Belas Artes de Recife. E ele ingressa no movimento de cultura popular, June, assumindo a pasta de turismo. O Paulo Freire foi parar na questão da educação, ele assumiu o Círculo de Cultura, que foi esse movimento de alfabetização por um acaso, porque o responsável desistiu. Então, muito se fala do Paulo Freire, da experiência em Angicos e tudo mais, descolando essa experiência desse grande momento, né? Desse grande investimento que se fez em cultura, em arte e em educação. Então, ele precisava de um projeto piloto, o Paulo Freire assumiu a coordenação do projeto, ele esteve presente como coordenador, ele convidou alunos da faculdade, então, se você der um Google, a experiência em Angicos, inclusive fez aniversário essa experiência há pouco tempo, tem vídeos em preto e branco, as pessoas chegando de Piruakombi, os estudantes, a lousa era desse tamanhinho. E o que vale pensar é que o Paulo Freire vai propor para esses estudantes, né? O Paulo Freire odeia a palavra aluno, aluno é sem luz, né? Vem do latim sem luz. Alúmino, ele não gosta, ele fala educando, educanda. Ele começa o seu trabalho prestando atenção nessa questão vocabular. Esses estudantes que o acompanham visitam as pessoas antes de iniciarem as aulas, tomam conhecimento da fala dessas pessoas e anotam as palavras que são mais faladas. As aulas acontecem em torno desse vocabulário, então a gente tem as palavras geradoras, essas palavras são decompostas, né? E daí muita gente da educação, muita gente que se interessa por Paulo Freire, oiê, Carol, linda, um beijo. Muita gente que se interessa por esse assunto vai dizer assim, Carol, mas o Paulo Freire, quando ele pega as palavras geradoras e faz a decomposição em sílabas e forma novas palavras a partir dessas sílabas, esse cara não está brincando de método fônico? Ele não está pegando sílaba, som de sílaba para formação de nova palavra? Ele tá. O grande lance é que não existe você finalizar uma aula freiriana sem você fazer um círculo de conversa. Então, se ele pegou lá a palavra tijolo, e a palavra geradora de hoje é a palavra tijolo, e fez as famílias, Tateti, Totu, Jajeji, Joju, Laleli, Lolu, e todo mundo formou palavras novas para compreensão dessa técnica de escrita de formação de uma palavra. E o Paulo Freire não te fizer a seguinte pergunta, ainda que seja ele representado por algum estudante ou por alguma professora que gosta dele muito,
Não te perguntar assim, qual é o valor do tijolo? Mas quem produz o tijolo? O que é um tijolo? Mas quantos tijolos nós vamos usar para construir uma... Mas peraí, tijolo é feito da terra, vocês aqui dessa região fazem os próprios tijolos e vocês constroem casas para outras pessoas. Que coisa é essa, né? Então, essa proposição de leitura do Paulo Freire é uma proposição de leitura que ultrapassa a palavra. Então, eu queria fazer esse marco aqui. Então, sempre que eu trabalho com o conceito de leitura, desde os meus 19 anos de idade, eu estou falando dessa leitura que é a capacidade de decodificação de um código sim, então o aluno compreende a relação letra-som sim, entende o significado da palavra sim, mas esse aluno também é capaz de compreender o que, que essa palavra significa no seu micromundo e no macromundo onde ele vive. E aí nós estamos brincando de conscientização de si, conscientização do outro, conscientização política. Se o aluno começa a se perguntar, mas é verdade, eu sou trabalhador, eu sou pedreiro, eu que cuido do saneamento básico dos bairros chiques daqui de Rio Preto. Mas por que será que no meu bairro não tem, né? Uhum. Então, essa leitura já é uma leitura crítica, uma leitura de mundo, uma leitura que não agrada as pessoas que estão no poder e que podem ser cobradas do porquê que não tem saneamento ali naquele lugar. Eu gostaria que tivesse, é um direito. Então, o Paulo Freire, ele é alguém que se coloca nesse lugar de questionamento. Então, eu quero alunos questionadores, alunos que são capazes de fazer a leitura e de se perguntarem. Então, é dessa leitura que nós estamos falando. Então, lá no texto, né, no artigo, quando eu falo assim, ó, a leitura não é um direito respeitado no país, o mais triste de tudo é que eu estou falando da leitura freiriana, mas eu estou falando até da leitura mais empobrecida, a leitura do Babebi Bobu, a leitura que é a simples decodificação, né? Porque no Brasil nós temos pessoas que não conseguiram ingressar no sistema escolar por muitos motivos, pessoas que ingressaram no sistema escolar, mas não permaneceram, porque o nosso sistema escolar precisa ser questionado, precisa ser compreendido, parte de um currículo europeizado, não é acolhedor a todos e a todas, é acolhedor a um perfil de pessoas, né, e favorece determinadas pessoas, é um currículo meritocrático, né? Então, precisa sim ser questionado. E nós temos uma grande quantidade de pessoas que não são capazes de ler e de escrever palavras simples, de ler e de escrever bilhetes. Então, o conceito de alfabetização para o governo federal passa pela capacidade de leitura e de escrita de bilhetes simples. E Uhum. nós não temos pessoas capazes de ler o mundo, né? Nós temos muitos e muitas pessoas que estão num estado de não compreensão do funcionamento do mundo. E aí eu vou finalizar dizendo, poxa, June, se esses princípios fundamentais de leitura não são respeitados no país ainda, se Paulo Freire, por ter sido essa pessoa que fez essa proposição, quando saiu a primeira dinastia relacionada aos exilados políticos por conta da ditadura militar, ele teve esperança de que poderia voltar. E ele tomou um baque, porque o nome dele estava na lista do pior inimigo do país, ele era inimigo número 1 do Brasil, ele não podia voltar, né? Se ele ocupa esse lugar, imagina aqueles que querem promover a leitura literária. Exatamente. Aí a gente entende essa distância, né? Esses níveis todos de leitura, do quão triste é a cena, né? As pessoas não conseguem ler letras, símbolos e não leem o mundo, né? É muito, o abismo é grande. Avancemos. Então isso acontece em 63.
Aí tem toda a decorrência disso, vem Isso, a a experiência em ditadura, né? Angicos acontece em 63. Em janeiro de 64, porque nós estamos pensando num momento de brecha política, isso também precisa ser Uhum, compreendido. Então, você fala assim, pô, num país uhum, autoritário como esse, dessas cartas régias aí, desse monte de presidente que está conectado ao autoritarismo, machismo uhum, estrutural, exploração, violência, como é que o Paulo Freire fez esse negócio, né? Então, primeiro que a uhum. gente tem uma injeção de dinheiro que parte do governo federal, Do que na época público. recebia um outro nome, e nós vamos ter uma brecha que é a seguinte: o Jânio Quadros se retira da presidência. Aliás, tem um diálogo do Jânio com o neto dele, né, ao fim da vida, em que ele fala que ele achou que essa retirada fosse fortalecê-lo. Ele aposta que, copiando uma movimentação de um primeiro-ministro inglês, em que aclamaram, pediram, imploraram para ele ficar, ele tendo ali como vice o João Goulart, que já tinha ali, né, um rótulo de comunista e tinha mesmo um bom diálogo, né, com a Rússia, a antiga União Soviética, estava numa viagem à China. Então ele achou, pô, eu vou pedir para sair, todo mundo vai implorar para eu ficar, né? Uhum, Mas não. O João Goulart assume a presidência, tem ali uma proposta de governabilidade que vai passar por uns temas muito interessantes. Por exemplo, abrir crédito ao pequeno produtor rural, reforma agrária, uhum, extinção do analfabetismo no país. Então, o João Goulart, ele não só gosta do que acontece em Angicos, ele vai à formatura da primeira turma. Ele fala no microfone, ele dá parabéns. Tem um aluno que pega o microfone e fala, eles estão todos muito felizes. E o João Goulart uhum, planeja a implantação de 15 mil núcleos Paulo Freire pelo território brasileiro. Em janeiro, Paulo Freire assina tudo, mas ele vai flagrando, né, os ânimos. E daí a gente entende, né, por que o corpo do João Goulart não foi encontrado até hoje. Ele simplesmente sumiu na Argentina e nunca mais ninguém soube dele. Inclusive, o filho dele foi candidato à presidência na última eleição, e eu fiquei boba com quantas pessoas não sabiam quem era ele. Eu fiz uhum, uma análise com as alunas da pedagogia das propostas de governo que se relacionavam à uhum. área da educação, e elas elegeram a proposta do João Goulart Filho como uma das melhores. E daí eu falava, mas vocês sabem quem é o João Goulart Filho? Grilos, né? Como é que aconteceu um apagamento histórico desse tamanho? E o que eu me pergunto é, cara, que anjo da guarda do Paulo Freire era esse que ele não morreu, Uhum. né? Ele passou o tempo no exílio, ele ainda voltou, ele esteve atuante, aí a atuação dele foi mais restrita, foi na cidade de São Paulo, ele foi secretário de Educação, mas ainda atuou. Sim. Então, tem tudo isso, né, para a gente pensar e considerar. Então, a gente fala, né, um marco, um momento luz, assim, na educação, porque o Paulo Freire e a sua proposta, né, tudo que ele vai falar em torno das relações, de como se estabelecem as relações, né, da necessidade do diálogo. Tá vazando o som, tá oscilando. Ah, aqui tá ok. De como o diálogo é importante, de como dentro de uma relação de educação é preciso que o professor compreenda que ele é gente como quem é aluno. E essa proposta de leitura de mundo, de politização, está vazando o som, ó, tô te falando. Peraí. Acho que desconectou seu fone. Chega de Aí, Bluetooth. o fone desconecta e aí a gente ouve o do iPad. Então é isso, Pronto, né? chega de É Bluetooth. isso que a gente precisa considerar. Aí. Vamos para o Antônio Cândido. Opa, Aí, sim, então, a gente avança 7 anos, né, uma década aqui, na escrita desse texto. sim.
Mas tem que lembrar que esses 7 anos são muito marcados pelo golpe militar. Golpe, golpe, 64. golpe, Não, golpe. G-O-L-P, golpe exatamente. Então, militar. eu falei, em 63 vem a Gicos, mas em 64 vem o golpe. Né? Sim. Vem a Em ditadura. janeiro, Paulo Freire assina a documentação, extremamente feliz, inclusive Educação como Prática da Liberdade, que é a primeira obra do Paulo Freire que a gente vai ter contato, né? É uma obra em que ele vai falar da sociedade democrática em transição, todo esperançoso. Em Uhum. 64, em abril, preso, 72 dias preso, exilado, né? E aí, assim, vai se abrigar na casa do Chonchol, né? Ministro da Agricultura no Chile, vai ter experiências em outros lugares. E aqui no Brasil, a gente vai, então, eu vou para o texto do Antônio Cândido, que é o Direito à Literatura, que está dentro do livro Vários Escritos. O Antônio Cândido, professor de literatura comparada da USP, um homem incrível, muito discernido, e ele é convidado a escrever um texto sobre o direito à literatura. E esse texto é muito incrível porque ele vai fazer a seguinte pontuação, né? Ele vai falar, poxa, o homem caminhou aí, evoluiu, né? A questão da produção de alimentos já não é um problema da humanidade. A questão da distribuição dos alimentos né? E aí, diante de problemas como o problema alimentar, por exemplo, como é que eu vou falar de literatura, né? Como é que eu vou falar? Pô, que complicado, né? Eu ter que falar que a literatura é um direito de cesta básica. E daí esse texto é muito, muito incrível. Inclusive o Glaucio, nosso querido amigo, me escreveu hoje, né? Falando justamente disso. Pô, esse texto é muito importante, as pessoas deviam poder lê-lo, ter acesso, né? Porque o Antônio Cândido vai justamente falar da literatura como arte, que é, e do quanto arte e literatura enquanto arte são itens de cesta básica porque são nutritivos, estão absolutamente conectados à experiência humana na Terra. Arte e literatura são produtos da nossa passagem por aqui, né? Os textos literários, eles são o espelho daquilo que nós somos. Uhum. E tem uma autora de quem eu gosto muito, que ela vai falar do rinoceronte na sala de aula, que é a Marcela Carranza, e ela vai comparar, ela vai se apropriar de um texto que vem da música, na verdade, mas ela vai comparar o texto literário dentro da escola a esse rinoceronte, que é disforme, que é muito grande, e é isso, porque a literatura ela é um marco dessa. Então, assim, o texto literário, ele contém a nossa língua e expressão, do modo como falamos e escrevemos. Nós vamos extrapolar a questão da literatura escrita, né? Nós já estamos nesse momento de entender que oralidade também abriga a literatura, né? Entender todas as estéticas possíveis dessa expressão. É comunicação, é espelhamento. Então, a literatura, ela pode ser uma experiência estética de contato com uma beleza, mas também com uma coisa muito horrível, né? Porque nós somos esses seres complexos, né? Olha o que nós estamos fazendo com o planeta hoje, né? Vamos pensar a questão da sustentabilidade, por exemplo, na nossa ganância, né? Nós estamos quase destruindo a nossa própria possibilidade de existir. Então, nós não podemos dizer que nós somos seres só bonitos, né? E a literatura permite o contato, né? O nosso contato com o que há de melhor, de pior em nós. Permite essas elaborações todas, né? É um jeito bonito. Tem uma outra autora também. Poxa, será que eu vou lembrar o nome dela? Mas o texto é A Fronteira Indômita, e ela vai falar
da literatura como a possibilidade de entrar em contato com isso sem estar de verdade no mundo real convivendo com essas coisas. Então você sente, você vivencia, você experiencia, aquilo passa a fazer parte da sua bagagem, mas você não se colocou em risco de fato, né? Apesar de que a gente se contamina, assim, né? Da linguagem e de tudo que a gente vai colocar para dentro. Mas o quanto essa experiência para o Antônio Cândido é uma experiência fundamental e direito de todos nós. Então, se nós somos, né, falantes dessa língua, se nós nos expressamos por ela, se nós estamos em comunidade e para além da língua oral e escrita, estamos imersos em linguagem, linguagem verbal, não verbal, mista, e nos expressamos, e tudo isso vai fazer parte desse conjunto que se compõe como literatura, nós devemos todos, os seres humanos, ter direito a esse contato, seja para fruir, seja para produzir. Produzir, sim. No seu texto, você fala sobre a PNLL, né? E sobre a sustentabilidade dos mesmos, que é esse plano, né? Isso, o Plano Nacional da Leitura e do Livro. Você fala sobre os esforços políticos voltados à formação do leitor. Vamos falar dessa fase, até que foi uma fase prolífica, né? Que era uma fase boa, que as coisas estavam se estruturando em nível federal e com investimentos e com pensamento a longo prazo, né? Isso, o PNLL acaba sendo no texto um marco, né? Porque eu vou falar que nós nos aproximamos e nos distanciamos da garantia do direito, né? Na verdade, eu vou falar assim, da promoção do acesso, né? Que é o que nos cabe. Então, o PNLL está aqui, deixei até marcadinho, né? Constituído por projetos, programas e ações de ministérios. Ai, gente, é difícil falar disso e não chorar, porque nós vamos, quando a gente olha para o documento, né? A gente tem lá a assinatura do Gilberto Gil como ministro da Cultura e do Fernando Haddad como ministro da Educação. Ai, Júnior, desculpa, ontem eu falei que o Criolo era meu crush, ele é mesmo, mas o Fernando Haddad também. Ai, Júnior, mas você, meu amor da outra vida. Mas o Fernando Haddad, né? Poxa, ele foi um ministro muito incrível. Muito incrível. Tudo que a gente tem de documentação, de registro dele enquanto ministro da Educação no Brasil é muito, muito incrível, né? Um discernimento muito grande. E o PNLL, ele está pautado em 4 eixos. Eu vou falar aqui para você, ó, na democratização do acesso, fomento à leitura e à formação de mediadores, valorização institucional da leitura e incremento de seu valor simbólico e desenvolvimento da economia do livro. O governo brasileiro foi o maior comprador de livros durante a durabilidade do PNLL. Então, a gente tem aqui que foi de 2006 a 2010, nesse formato, né, esse documento que eu exponho aqui. E isso foi bom, mas ainda assim, apesar de milhões de dinheiros e de todo esse investimento, o país é muito grande, a falta de acesso é imensa, então seria necessário que isso permanecesse. Mais e por mais tempo. Mais e por mais tempo. Então, assim, eu vou colocar aqui uma fala, né, do Marques Neto, deixa eu pegar o nome dele completo aqui, o José Castilho Marques Neto, que ele o texto dele é Sustentabilidade dos Planos Nacionais de Leitura, o que considerar, e ele vai fazer essa fala, né, de que todo esforço pouco modificou os índices relacionados ao letramento no país, mas a gente sabia que estávamos no caminho certo, tá? Exato. Não é porque não houve uma modificação estatística de pronto, instantânea, né? Que nós vamos considerar que isso estava inadequado. Pelo contrário. Então, nós vamos pensar em toda a positividade, né? Vamos pensar no livro como um objeto cultural. Vamos pensar
a força que tem o livro, né? Vamos pensar no contato que se tem a partir do livro com os pensamentos, as falas, de muitas pessoas, com as ilustrações, no livro como uma obra integral, né? Até os É, próprios silêncios estabelecidos no livro significam, né? Então, essa experiência de leitura do livro como sendo uma experiência muito especial e necessária. E do acesso, né? Ter acesso ao objeto livro. Vamos pensar que nós vamos sair dessa enorme compra e distribuição de livros, de uma política de não tributação dos livros, e vamos cair no governo Bolsonaro. Mentira, nós vamos passar pelo governo Temer e vamos cair no governo Bolsonaro, né? Então, se antes nós reclamávamos, porque, e aí todo mundo tirava sarro da Dilma, né? Porque ela falava assim, pô, quando a gente alcançar a meta, nós vamos dobrar a meta. E daí, na verdade, não era engraçado, era incrível o que ela estava falando, né? sim. Então, tínhamos uma meta de formação de leitores que iam estar conectados com livros. Nós tínhamos pessoas pensando no sustento do mercado editorial, porque se tem que ter livro, esse mercado precisa estar fomentado, Sim. né? Bem alimentado. Nós vamos pensar na formação dos mediadores, que é quem vai estar lá formando o leitor, né? E nós vamos pensar, e aí eu vou destacar na palavra democratização, democratização, democratização do acesso, né? Então, nós estamos falando de um governo que pensa em democratizar o acesso à leitura literária. Então, se eu penso, né, dentro das possibilidades de leitura, e aí eu já tô, ó, pegando Paulo Freire, e agora eu tô dando a mão do Paulo Freire para o Antônio Cândido. Sim. E pensando no que a leitura literária provoca no indivíduo, que é um direito fundamental justamente porque esse indivíduo vai ter contato com a complexidade de si, do outro, né? Vai mergulhar em diversas culturas, vai experimentar diversas possibilidades de expressão linguística, né? E nós vamos sair disso, né? Vamos sair disso e vamos cair na tributação de livros. Nós vamos cair no programa Conta para Mim e na Política Nacional de Alfabetização, passando pela BNCC em Calma, 2017. calma, calma. Então é importante você frisar isso, que é mais do que saber ler, mais do que saber ler meu nome, nós temos o direito a ler de tudo, né? Nós temos o ler, direito de ler poesia, de declamar poesia, de produzir poesia. Nós temos o direito de ler narrativas, de sermos narradores, direito de sermos protagonistas, de nos vermos representados como protagonistas nas obras literárias. Uhum. Encontrar diversidade da população brasileira nas obras literárias, diversidade da população mundial nas obras literárias. Nós temos direito de compreender a nossa identidade nacional, lendo livros como, vou dar pequenos exemplos, Coisas de Índio, do Daniel Munduruku, Jabuti, Macunaíma, do Jaider Esbel. Olha, você mostrou Jaider e a gente precisa falar, né? Jaider, um salve onde tiver. E se tá difícil para nós, e tá difícil, e tá pesado, e essas lives, e daí eu vejo, tem gente escrevendo, deixa eu ver, ó, o Renato escreveu, pensar a educação é pensar sobre a vida humana e seu sentido histórico e nos porquês da luta diária para construir um futuro. E aí todo mundo que tá entrando e deixando mensagem, né? Formar essa rede, né? Se para nós, urbanizados, que a gente cresceu dentro, né, dessa questão cosmopolita, capitalista, nós sentimos prazer no consumo, por mais que a gente tente desconstruir isso diariamente,
Imagina para as populações indígenas, né? Imagina para esse artista que foi o Jaider. E daí a gente estava comentando e tem uma carta, né, do Banil sobre isso. O que é fazer sucesso? O que é estar com as obras expostas, né, nesse momento, nesses lugares? Então temos o direito, né? Os indígenas têm direito da expressão oral e agora da expressão escrita, mas nossa, precisar passar por todo o processo de alfabetização em língua portuguesa para precisarem gritar na nossa cabeça. O Jaider Esbel precisou desenhar em cima de clássicos, né? Precisou colocar a cabeça dele numa bandeja lá para que a gente prestasse atenção. Homens e mulheres, negros e negras têm direito, né, de se sentir reis, rainhas, de ter o cabelo valorizado, a estética pensada, valorizada, né? Eu deixei o de Pacho aqui, porque em Dois Passarinhos, por exemplo, ele vai falar muito da questão do consumismo. São dois passarinhos que começam a buscar coisas e colocar nos galhos de uma árvore, mas coisas das mais diversas. Até que os galhos despencam e a árvore fica sem galho. E parabéns para eles, né? Ó. Exato. E aí, olha só, é um texto visual, né? É linguagem não verbal, dizendo muito, dando um soco na nossa cara, né? Tem o Monstro Papa Palmeiras também, que é um livro dele mais recente, em que ele também vai fazer uma abordagem. Aqui ele já está mais agressivo, né? Mas a Cora adora e faz todo sentido desse monstro que vai cortando as palmeiras, né? Vai papando tudo e não vai deixando nada. E aí esse tal monstro vai lá, né? E essas coisas deixam de ser palmeiras, deixam de ser madeira e passam a ser cocô. E disso eles gostam. Ele pode vendê-las, ó. É uma porrada na nossa cara, né? Uma porrada na nossa cara. Então, nós temos direito a tomar essas porradas na cara, direito de refletir, direito de pensar, né? Direito de saber ler essas questões. Eu vou mostrar só o último, que é o Jabuti desse ano, livro do ano e livro infantil, Saga Trissuinorana, Os Três Porquinhos com Guimarães Rosa, com o rompimento da barragem de Mariana e Brumadinho, né? Sem spoiler. Sem spoiler. Vamos lá. Saímos do Brasil de Lula, como você disse, e Dilma. Entramos no... Dilma, fala da Dilma também. Entramos no Brasil de Temer e da BNCC. Aí saímos do Brasil de Temer e ingressamos no Brasil de Bolsonaro e da Política Nacional de Alfabetização, a PNA. Um país de Weintraubs e do programa Contra para mim. Olha o trocadilho. Né? Um ato falho proposital. Vamos começar pela PNA. Onde foram parar os nomes que respaldavam toda essa teoria? Né? O que acontece com essa base teórica? E, né, como Emília Ferreiro, por exemplo, Magda Soares, Angela Kleiman. Por quê? Como é que é isso? Desaparecer com a teoria e faz um grande faz de conta. É isso. A atual Política Nacional de Alfabetização, assinada por Weintraub e pelo nosso presidente, Jair Bolsonaro, no ano de 2019, não passa por esse lugar. São anos e anos de investimento, né? Vamos pensar até por esse lado, assim. Imagina, a Angela Kleiman, Kleiman, tá, Júnior? Eu fui a uma palestra dela, Kleiman. A Angela Kleiman foi professora da Unicamp, né? A Magda Soares é mineira, se eu não me engano, ela estava agora trabalhando em Lagoa Santa, muito discernida, incrível. Esses nomes de pessoas pesquisadoras da área de educação, a quantidade de dinheiro investido em pesquisa na área, né? Porque não são só elas, mas é uma grande quantidade.
de pessoas, né, pesquisando. Foram anos e anos para a gente compreender o que a Emília Ferreiro vinha dizendo, né? A Emília Ferreiro nem gosta muito da palavra letramento, porque para a Emília Ferreiro uma alfabetização que se preze é uma alfabetização que promove a leitura nos seus mais diversos aspectos e possibilidades e potenciais. O letramento é um pressuposto, né? Uhum. Mas o que ela vinha, né, colocando, então assim, é óbvio que em algum momento você precisa falar da relação letra-som. Mas o que a gente vai encontrar na Política Nacional de Alfabetização Contemporânea de 2019 é como se a gente substituísse os estudos do letramento, a validação da necessidade da leitura literária, dos textos que estão aí, e partisse de volta para o treino de Skinner. Então, nós vamos ter afirmações em torno do método fônico de volta, né? Então, a minha sensação é de que eu estou de novo falando que treinar é o que dá bom. Mas a gente sabe por quê, né? Nós sabemos o que tem por trás disso. Porque quando você tira do cenário essas pessoas que são favoráveis à leitura, que gera uma leitura crítica, consciente, que gera um cidadão reflexivo, questionador, você já sabe que não se quer questionamento, né? Então, faz parte da política nacional o programa de literacia familiar, conta para mim. Sim, Conta para mim. Isso, conta para mim é uma das medidas, né? E aí, quando você. Qualquer um pode acessar, tá, gente? Tanto a Política Nacional de Alfabetização, quanto o programa Conta para mim. Você coloca lá no Google, cai lá muito fácil. Nós vamos encontrar no lugar de Angela Kleiman, de Magda Soares, de Leda Verdiane Tifone, desse pessoal da alfabetização, do letramento, né? Nós vamos encontrar, eu não sei como que eu vou classificar, mas profissionais que são favoráveis ao método fônico, a essa percepção, e a maioria são estadunidenses. homeschooling, essas coisas, né? Eles vão falar muito do papel da família, mas a Política Nacional de Alfabetização ela é uma política de regimento escolar, então não tem afirmações veementes contra a escola, tá? Mas eles vão frisar muito a questão da família, né, como os agentes que vão viabilizar esse melhor desempenho. E aí, para quem é entendedor, né, para um bom leitor, um pingo já é uma letra, né? E aí, nós vamos ter, então, o programa Conta para mim como sendo uma responsabilidade da família para preparar esse aluno para que ele seja um bom leitor. E aí nós precisamos, quando somos educadores, educadoras, né, ter uma consciência do como é, né, o nosso país, a nossa cidade, o nosso estado, das desigualdades que nos assolam. Nós temos famílias que vivem em condições muito precárias, né? Aquilo que o Antônio Cândido fala é muito real. Tem uma hora que dá até uma vergonha, né? De falar, pô, eu tô aqui falando do direito de ler e de escrever e tem um monte de gente passando fome. O número de pessoas que estão morando aqui nos canteiros das avenidas aqui da nossa cidade disparou, Aumentou. né? E eu tô aqui maquiada, de batom, no ar-condicionado, falando do direito de ler, de ler literatura, né? Eu me sinto meio coxinha, tem hora, sabe? Cria uma situação absurda. Isso. Eu entendo aquilo que o Antônio Cândido falou, mas nós não podemos recuar. Porque se a gente for brigar só por comida, né? É do interesse de quem que nós fiquemos brigando só por comida, né?
Exatamente. Eu lembro que tem uma charge que passou por mim esses dias que dizia exatamente isso. Se você deixa a população brigando, se você deixa alguém que está preso brigando só por comida, a chave para sair da cela está ali do lado, mas a pessoa está focada só no pão, né? Então a gente quer comida, diversão e balé, né? A gente quer comida e arte. Mas é isso. Então, jogar nas costas da família a responsabilidade pela pré-formação do leitor, eu acho que é sacanagem num país tão desigual, né? E eu acho que a gente pode começar a falar agora especificamente do Conta Pra Mim, né? Como que Isso. é o Conta Pra Mim? O que é o Conta Pra Mim? Para quem está aqui com a gente e não conhece. Então, o Conta Pra Mim, ele tá todo disponível na internet. Não tem material impresso. Você pode imprimir se você quiser. Primeiro erro. É, então, assim, toda a explicação, pensamento de base, toda a fala de que você vai pegar o potencial emergente de literacia, tem até um vocabulário todo novo, e eu não sei, eu não estou sentindo os educadores falando muito, nem da PNA e nem do Conta Pra Mim. Não sei se porque eu tô desconectada, ou se porque tá todo mundo da educação exaurido por conta da pandemia, de ter que aprender Zoom, Meet, Teams e tudo, tentando disponibilizar tudo para os alunos, a gente não está se dando conta da vala onde estão enfiando a gente, E né? também é um período de 4 anos, assim, você, em tese, a gente, otimistamente, ignora esse absurdo e retoma, né, a teoria e retoma o PNLL em 23, né? Essa é a tendência, né? Não Então, a isso e não seguir isso, né? é. Bom, não preciso nem dizer que é óbvio que eu quero ter esperança nisso, né? Mas o que então nós temos de concreto nesse momento, que é o Programa Nacional de Alfabetização assinado e a ser cumprido, né? Ele não passa por essa leitura de consciência crítica, leitura de mundo, muito menos pelo direito à literatura. E o programa de literacia, ele é um programa que se finge de muito eficaz, de que você vai ajudar então a formar o seu filho para que ele seja um ótimo leitor. E nós temos diversas coisas a considerar. Então, vou até pegar aqui para não me perder, né? Então, literacia familiar é um conjunto de práticas e experiências relacionadas com a linguagem oral, a leitura e a escrita, que as crianças vivenciam com seus pais ou responsáveis. Uhum. Então, começa que para vivenciar isso é necessário que essa família tenha acesso ou computador, ou tablet, ou celular. E E internet. que internet e que tenha condição, então ela precisa ter alfabetização digital e letramento digital. Então, nós falamos de alfabetização e letramento em áreas específicas também. Então, a pessoa precisa dominar a linguagem tecnológica, né, digital, e precisa ter um mínimo de traquejo para entrar no site para poder promover essa experiência. Exato. Tem uma confusão que me incomoda. Então, assim, antes dessa confusão, eu vou falar do que vai aparecer diversas vezes, tanto na PNA quanto no Conta Pra Mim, que são 10 pontos de destaque a respeito das ações dos pais, das mães e dos responsáveis em relação aos filhos, da prática, né, dentro da prática de literacia familiar. Vê bem que miscelânea. 1. Trate seu filho com muito amor e carinho. Mas você não estava falando especificamente da formação do leitor, né? Isso aqui não é só para a formação do leitor, mas tudo bem. Converse com seu filho. Valorize e respeite o que o seu filho tem a dizer. Leia em voz alta para seu filho. Então, aqui a gente já começa com uma briga meio conceitual em relação à preposição que se utiliza para leitura. Então, quem é da comunidade, que estuda, que fala de leitura, de literatura, agora, nesse período, vem falando de leitura com. Então, se eu entendo que o sujeito que está comigo no processo de leitura, ainda que eu esteja emprestando a minha competência linguística, é alguém
que, como diria bom Piaget, boa Emília Ferreiro, até mesmo Vygotsky, outros tantos pensadores da educação, não que a gente possa pôr todos no mesmo balaio, mas eles vão dizer uma coisa meio óbvia, que o indivíduo pensa, que o indivíduo está ativo cognitivamente no processo. Então, eu leio com um bebê, com uma criança, e não para, né? Porque a preposição para, ela tem o sentido de direcionamento. Eu faço um movimento para um ser passivo. Exato. Leia em voz alta para o seu filho, conte histórias para o seu filho. Dê livros de presente para o seu filho, leia e escreva diante do seu filho, participe da vida escolar de seu filho, elogie e encoraje seu filho, tenha altas expectativas em relação a seu filho. Então, essa é a abertura do programa, né? E aí, você vai cair, depois dessa garantia aqui desses pontos, né? Você vai cair em materiais que estão disponíveis. Então, tem alguns áudios, músicas, e aí tem o acervo, como se você caísse na biblioteca digital do Conta Pra Mim. Então, eles vão subdividir os títulos. Então, nós vamos pensar que esses livros só aparecem no formato digital. E eles estão subdivididos da seguinte maneira: livros de ficção, contos de fada, fábulas, contos tradicionais brasileiros, livros de poesia, cantigas, trava-línguas, quadrinhas e parlendas. Poesia no sentido do trabalho complexo com a linguagem, da gente tirar a palavra do seu sentido denotativo, de brincar com os sons, com a distribuição das palavras nesse espaço gráfico, e todos esses jogos que o poeta pode propor, não tem. Então, Carol, dá um exemplo de uma poesia, de um poema, né, disponível num desses livros de poesia. Marcha, soldado, cabeça de papel, quem não marchar direito vai preso no quartel. Livros somente com imagens, é assim que eles chamam o livro, né, histórias que podem ser contadas a partir da observação das imagens. E daí, quando você clica no livro e você vê uma sequência narrativa óbvia, empobrecida, e você olha, por exemplo, para o livro Dois Passarinhos, que eu mostrei, você tem vontade até de chorar. Livros para bebês, que são livros que relacionam imagem e palavra. Então, cachorro desenhado. Cadeira desenhada. Livros informativos e livros de biografias. Conheça alguns heróis nacionais. Esse material está disponível no formato livro colorido. Você pode clicar para ouvir a história e também para colorir. Então, você pode clicar e está tudo igual com as ilustrações, só que sem o colorido para a criança poder pintar. Aí eu queria fazer algumas considerações. Me fala do nosso tempo, que eu sou muito faladeira e a gente já deve ter passado de 1 hora. Já, mas estamos tranquilos. Tá. Então, por exemplo, né, quando eu penso num acervo de literatura que seja interessante para a formação de uma criança, hoje, pensando que ela se torne uma criança leitora, né, nós vamos pensar em livros que contemplem uma diversidade. Diversidade de formato, diversidade de tamanho, diversidade de tipo de papel, diversidade de ilustrações, diversidade de narrativa, de gêneros textuais, narrativa, poema, informativo, e dentro da narrativa mesmo nós vamos ter diversos narradores, protagonistas diferentes, então nós vamos pensar nas representatividades a partir daí, né? E essa diversidade, que é um dos marcos fundamentais das discussões em torno da literatura hoje, não é contemplada na coleção Conta Pra Mim. June, que trocadilho triste. Não é. Por quê? Os livros todos têm o mesmo formato, então todos eles são retangulares, mesmas medidas.
Os livros todos são ilustrados pela mesma pessoa. Essas ilustrações não dialogam com o texto no sentido da construção do livro-álbum, que é aquele livro em que você tem narrativas acontecendo para o texto verbal e para o não verbal, e existe um diálogo, e aí você forma o leitor para essa leitura integral desse livro obra de arte como um todo. Sim. São, na verdade, ilustrações que concretizam o que foi dito pelo autor do texto verbal. Todas muito parecidas. Quando aparece alguma criança negra, ela contém os mesmos traços da criança branca. A criança branca é predominante nas obras. Só vai acontecer uma modificação no colorir. Então, eu não tenho... Quando eu penso, por exemplo... Nossa, eu vou pegar o meu cabelo é de rainha porque é da Bell Hooks. Primeiro eu tô pensando em quem escreveu na autoria. Bell Hooks é uma figura a ser conhecida, né? Maravilhosa, uma mulher negra, estudiosa do feminismo, da negritude, né? Aí nós vamos pensar que ela está fazendo, né, afirmações positivas em torno da estética negra. Nesse casamento com a ilustradora, né? A ilustradora é a Cris Raschka. Então, nós temos, né, toda uma estética que corresponde às pessoas negras na sua diversidade, inclusive de cabelos. E nós temos uma positividade sendo construída em torno dessa diversidade da negritude, dessa diversidade capilar da negritude que ela está colocando aqui. E ela também vai modificar os tons de pele, ó, né? Então, é tudo pensado em torno da valorização estética da negritude. Lá na coleção Conta Pra Mim, que eu não quero nem mostrar, Deusa me livre, a gente tem o mesmo traço que se repete. Então, é como se eu pegasse aquela... Como não? Aquela menininha loira que apareceu lá na história da Chapeuzinho, do Joãozinho e da Maria, e vai ser pintada de marrom aí num outro momento. Então, eu não tenho esse trabalho de construção estética, nem de pesquisa, né? Todos os livros têm 16 páginas. Isso me chamou muita atenção. Então, de uma maneira ou de outra, né? Todos os livros têm a mesma quantidade de páginas. Então, eu estou tirando... eu estou querendo promover a leitura, mas eu estou tirando o objeto essencial da leitura, o objeto cultural de valorização, que é o livro. Então, esse livro material não está presente, né? O objeto. Então, quando eu trabalho do curso de leitura que se volta aos bebês, né? Leitura com bebês, eu falo do manuseio do livro, que a criança aprende a manusear. Já contei várias vezes que alunas falam assim, professora, mas a Cora é tão delicada, minha filha rasgou o livro. Eu falo, mas a Cora rasga o livro também, nós vamos colar com durex, né? Da leitura que nós vamos fazer, né? Essa leitura interativa entre o texto verbal e o não verbal, isso não vai acontecer. Então, eu não tenho o objeto livro para pegar, para manusear, para né? me comportar como leitor diante, né, da criança. Se eu quiser, eu vou imprimir esse material. Então, se nós estamos falando de um território desigual como o Brasil, eu preciso de uma família que tenha computador, em que os pais sejam letrados digitalmente e que essa família imprima esse livro, que vá até algum lugar imprimir ou e pague por isso, ou que tenha impressora. Eu não sei quem está aqui assistindo. Eu sei que eu não sei mexer com impressora. O Júnior achava que ele sabia, mas eu vou contar. Ele tinha uma impressora toda cheia dos Rickfock aqui, e daí que aconteceu, o Júnior teve que consertar a impressora. Impressora é um objeto tecnológico melindroso. Ele tem. Então, assim,
Não é simples, não é todo mundo que tem a impressora e vai lidar super bem com isso. E aí nós vamos pensar na diferença de valor monetário dos cartuchos preto e branco e colorido. Porque eu estou falando de imprimir um livro colorido, Uhum. né? Então, ainda que eu faça a impressão desses livros todos da coleção, todos eles vão ter o mesmo tipo de papel, o mesmo tamanho, 16 páginas, e as ilustrações parecidíssimas, e ilustrações empobrecidas, e ilustrações que apenas colocam em formato de desenho aquilo que foi dito por escrito, Sim. tá? Aí nós vamos pensar também assim, que muita polêmica gira em torno da coleção Conta Pra Mim. Por quê? Porque alguns contos de fadas serão recontados ali. Então, como eu disse, não são só contos de fadas que vão aparecer. Na categoria poesia, tem livros de cantigas como Marcha, Soldado, Cabeça de Papel. Muita gente falou muito das questões ali dos contos de fadas. Então, existe uma autoria histórica dos contos de fadas, né? Eu tô lendo esse conto aqui a partir de Hans Christian Andersen. Eu tô lendo a partir dos Irmãos Grimm, né? Sim. E daí não se fala de autoria ali na coleção. Eu estava lendo algumas reportagens, eu estava lendo um texto da 451 em torno da Conta Pra Mim, e afirmações foram feitas, né? Então, por exemplo, já são textos de domínio público. Mas, na verdade, os textos que estão sendo oferecidos, eles são releituras, porque foram textos mexidos. Se Exato. eles fossem textos originais, a autoria deveria ser dita, mas eles Exato. são textos que tiveram modificações. E são modificações, então, assim, vamos pensar em modificações sutis, mas que importam. Então, Chapeuzinho Vermelho, por exemplo. Eu tenho uma aluna que leu e falou, mas Carol, o lobo comeu a Chapeuzinho. Eu li, comeu. Comeu, por isso vocês estão falando. Então, assim, tá. Mas aí, o caçador vem, abre a barriga do lobo, lá, mas o caçador não mata o lobo. O lobo tropeça e cai no rio e morre afogado. Uhum. É uma modificação sutil, mas é uma modificação que importa. Então, em alguns contos, um beijo não vai acontecer, na Chapeuzinho não foi o lenhador que matou o lobo, foi um acidente, né? E quando nós pensamos especificamente nos contos de fadas, nós precisamos pensar em dois aspectos que são fundamentais. Primeiro, nessa questão cronológica, nós vamos pensar cronologicamente que os contos de fadas, em princípio, não eram mesmo escritos para crianças, né? E vamos pensar que nós temos, então, um material riquíssimo que nos revela sobre nós mesmos enquanto humanidade, comportamentos. Então, nós temos aqui um livro do Perrault, por exemplo, né, em que a gente tem a informação de que o Perrault trabalhou junto à corte de Luís XIV e tinha uma filha. Então, do que ele está falando? Ele podia falar, olha, cuidado, os homens nobres enganam as mulheres, transam com elas e depois não se casam. Não podia, né? Então, que alegorias ele vai usar para deixar algum recado? Uhum. Ou do período medieval anterior, né? Em que a gente tem, por exemplo, uma chapeuzinho que é picada, e aí o lobo vai comer os pedaços mesmo. Ai, Carol, que horror, gente, mas são registros, Sim. né? Importantes. E vamos pensar que existe também todo um estudo em torno dos contos de fadas e do como eles contêm aspectos fundamentais da nossa própria personalidade. Então, como é a psicanálise dos contos de fadas é um livro do qual eu gosto bastante, por exemplo. Então, como é que eu, né, criança, posso elaborar a minha inveja? Porque eu sou um ser humano e eu sinto inveja, eu sinto raiva, eu quero me vingar, porque todo ser humano sente todas essas coisas.
mas eu ainda não sei nomear Hum, isso, assim, claramente. Eu não sei nomear, não sei diferenciar. Então, entrando em contato com uma história, com uma madrasta que sente uma determinada. Nossa, a madrasta da Branca de Neve, que era muito vaidosa, mas o espelho vai dizer que a Branca de Neve era mais bonita. O que que ela vai sentir, né? Esse leitor pode elaborar essas questões, entrar em contato com o feio, com o perverso, com o nosso lado obscuro, é muito importante. Então, se eu tenho textos que, né, como eu estava lendo alguém aí que se responsabilizou, porque o Mac foi sozinho aí por conta própria, essa autoria é muito questionada, tem alguém muito admirador do Olavo de Carvalho aí no meio dessa produção, né? Ah, e por exemplo, né, nós queremos contar histórias bonitas, mas sim. então nós não estamos mais falando de literatura. Então é isso que eu queria te perguntar. Olhando o conjunto, quais são as intenções quando você vê formatação de padrão, formatação de página, padronização de cor, tudo isso? O que está por trás? Qual é, a, Negação de acesso. qual é a intenção do governo com um material como esse? Pensando que esse programa se volta especificamente a famílias menos favorecidas, que é uma iniciativa do governo para instruir famílias menos favorecidas na formação pré-eleitora, né, do indivíduo, não tem como dar bom, né? Então, eu estou fazendo uma negação de acesso à literatura. Então, eu falo muito em sala de aula. Quando você pensa numa criança como a Cora, que está aqui conosco, que vive cercada de livros e que vai aprendendo a ler o que é dito, o que não é dito, o silêncio, a intenção, e entra em contato com todas essas possibilidades, dentro de uma sala de aula em que tem uma Cora e em que tem uma criança em que os pais eram analfabetos da língua materna e, portanto, não conseguiam acessar e trabalhar isso, se chega numa escola que tem como regência a Política Nacional de Alfabetização, que já conta com o programa Conta para Mim, e que ainda que a família tivesse tido acesso, estava fazendo um desfavor, eu estou gerando um abismo entre uma criança e outra. É Exato. isso que tem que ser dito. É. Eu tô tripudiando em cima da desigualdade. Ficou claro? E É. aí tem uma outra questão, tem uma miscelânea também que não é esclarecida. Então, por exemplo, se o adulto clicar para a criança ouvir a história contada, o efeito no cérebro não é o mesmo que se o adulto manusear o livro e fizer a leitura com a criança. E isso não é esclarecido lá em momento nenhum. Então, não são só os contos de fadas. São todos os livros que passam muito longe da riqueza da produção literária, da produção cultural que nós temos hoje. São livros empobrecidos, desatualizados, e nós temos miscelânea conceitual, e nós temos uma confusão em relação à prática pedagógica, que é o que você vai fazer para ensinar. Exato. Então, é um apanhado, desculpa a expressão, um apanhado de merdas. Exato. E com má intenção, não é? Porque é um falso democratizar. Olha, tá online. Olha, tá de graça. Olha, É. tá na sua mão, tá no seu computador. E tem todas essas questões socioeconômicas que criam esse abismo, né? Então, nós estamos pensando na questão da alfabetização, do letramento, da leitura literária, caminhando para o abismo,
né? Então, falando de democratização do acesso, então nós vamos pensar, poxa, lá no PNLL o governo, né, não tributava os livros, você podia comprar os livros e esses impostos não iam aparecer ali para justamente fomentar o mercado. Agora, o que apareceu na mídia, né, que virou, todo mundo falou, Paulo Guedes falou, não, os livros serão tributados. Então, se você tinha um governo que comprava muitos livros e que fomentava o mercado editorial, esses livros não são mais comprados porque eles estão disponíveis gratuitamente. Se você tinha uma equipe curatorial de pessoas especializadas em leitura, literatura, desenvolvimento infantil, psicologia, que escolhiam essas obras, você não tem mais. Essa coleção está ali disponível já, né? Na época do PNLL, os livros que eram distribuídos, eles eram pensados de tempos em tempos, né? Se preocupava com as atualizações. Agora não. Você tem livros descolados do tempo, descolados da atualidade, das discussões que são pautas contemporâneas, né? Você tem uma perda de identidade. O mascote da Conta Pra Mim é um ursinho que parece um jogador de beisebol, ou, né, alguma coisa nesse sentido, com um moletom, Fora né? da... Isso, então nós temos um animal que não é brasileiro, que está vestido com roupa de frio. É um teddy bear. É um Isso. teddy bear, né? É inegável. Então, nós perdemos identidade, nós perdemos uma leitura contextual, nós perdemos pautas contemporâneas, nós perdemos toda a questão estética que se relaciona à linguagem, né? Então, imagina, vamos estudar, a gente pensa lá, poemas para ler com palmas, do Edmilson Pereira, e da riqueza de toda, nossa, questão cultural que vai aparecer ali. E você pega um livro da coleção Conta Pra Mim e você vai ler Batatinha quando nasce, espalha rama pelo chão, menininha quando dorme, põe a mão no coração, né? E aí assim, e que só isso esteja disponível. Não é que as nossas crianças não precisam acessar esse conteúdo da tradição oral ou não possam fazer essas declamações, mas é que não pode ser só isso. Exato. Exatamente. Que é nivelar por baixo, né? Que é essa coisa, é o que esse governo tem feito, é a contenção do pensamento, né? E o próximo passo, né, tem sido muito falado nos meios bolsonaristas, é o homeschooling. E daí a derrocada final. Então, se você pensa, né, que você já está promovendo alguma coisa que distancia, e aí que essa criança não vai para a escola depois, né? Porque você está pregando que o homeschooling é o que é necessário, é o que é bom, né? Então, temos muito que resistir, muito que lutar, muito que nos unirmos, muito que olharmos nos olhos uns dos outros e dizer: olha, estamos juntos, estamos juntas e precisamos retomar as forças, recuperar, né? E nos movimentarmos. Sim. Eu queria encaminhar para o final com esse verbo. No correr do texto todo, quando vocês lerem, vocês vão perceber o verbo resistir, né? Que esse ato de resistência em lutar por esse acesso, em ler, em praticar, né? Todo esse conjunto é o movimento de resistência, que, como a gente viu, tem que ser feito por muito tempo e por todos nós, né? Em bloco, em conjunto. Queria que você falasse desse sentimento de resistência que permeia e que é o que fica, né? Acho que nesse momento 2021 a gente nos cabe resistir, né? É resistência séria. Por quê? Porque uma população que entra em contato, né, que mergulha, que imerge em arte, em cultura, acaba se fortalecendo identitariamente, né? E aí vamos pensar, então eu vou pensar desde as batalhas de Islã, eu vou pensar literatura oral, eu vou pensar no quanto esses jovens periféricos, negros, se empoderam, se potencializam,
né, nesse grupo, no quanto isso importa, no quanto se ganha discernimento e força, empatia, né, no quanto se ganha força como grupo. E vou pensar na literatura escolar, né, eu vou pensar nas rodas de leitura com crianças. Crianças que passam por leitura compartilhada diariamente. São crianças que vão se potencializar na fruição e na produção, né? Então vão se comunicar melhor, além de ler melhor, vão compreender melhor o seu mundo. Uma criança pode ler um livro e pode se identificar com o protagonista. E aí várias pessoas já chegaram para mim e disseram: Caio Fernando Abreu salvou a minha vida. Quando eu li Caio Fernando Abreu, eu descobri que tinha lugar no mundo para mim. Uhum. E eu posso não me identificar, mas eu posso desenvolver empatia. A minha vida não foi mais a mesma depois que eu li O Quarto de Despejo. A minha vida não foi mais a mesma depois que eu li Olhos d'Água. Eu não fui mais a mesma mãe depois que eu li esses 2 livros, né? E eu posso me tornar um ser humano melhor. Porque eu estou em contato com o melhor e o pior de mim, dialogando a respeito disso, lendo sobre isso. E eu posso me tornar um ser humano que me expresso e que me identifico com um grupo, né? Então, é resistir porque a sociedade que eu quero para minha filha é uma sociedade solidária, empática. É uma sociedade em que as pessoas se preocupam uns com os outros. É uma sociedade em que as pessoas se incomodam terminantemente com as Carolinas Marias de Jesus nas favelas sem ter o que comer com seus filhos à noite. Uhum. Né? E se eu quero isso, eu preciso, então, resistir. Então, eu preciso resistir e trabalhar, sim, junto com quem está pensando na comida, e também preciso resistir e brigar por esse direito, pelo direito da leitura literária. Fantástico. Concluímos? Opa! Agora, recados, né? Acessem o texto, dá o recadinho onde a gente pode acessar o texto, que já está lá no seu link. E essa live vai ficar salva no seu perfil, né? Na sua conta. Sim. Então, nós vamos encerrar aqui. Eu vou mandar um beijo bem grande. Eu vou falar que as mensagens pararam de aparecer aqui para mim. Então, se você mandou mensagem, pergunta alguma coisa, não apareceram mais. Tá um transparente, assim. Pois é. Então, eu quero pedir desculpa. Pararam de rolar, mas eu sei que tá rolando. Eu vi, ó, tô vendo, ó, tem coraçõezinhos do Johan, um beijo enorme. Tem palminhas da Sueli, da Pós, um beijo bem enorme. Tem o Renato falando de leitura do mundo, mundo de letras, educação como leitura de mundo. E aí, se você mandou alguma coisa e eu não falei, não vi, me perdoa, recebe um beijo bem grande. Aqui para mim tá parecendo que tem umas 12 pessoas vendo a gente. Tô muito, muito feliz. Eu espero. Manda inbox. Se quiser acessar o texto também, né, e não tiver conseguido, me escreve, eu mando o texto com o maior prazer do mundo. Obrigada pela paciência, eu sei que eu sou super faladeira e empolgada com esse assunto, eu espero ter conseguido aqui cumprir o nosso propósito, que é resistir, falar de leitura, falar de literatura e estar junto das pessoas nesse movimento, né? Um beijo bem grande. June, eu vou desligar, você sobe aqui que eu tenho medo de perder a live. Tá bom. Então tá bom. Um beijo, gente. Até.